Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 19 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que acompanha mais, como sempre, Jornal Verde Vale dessa terça-feira, começo de semana. E claro, você sempre muito bem informado aqui na nossa programação. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Equatorial Goiás fica em último lugar em ranking de qualidade da Anael. Semana em Goiás deve ser marcada pelo calor, tempo abafado e tempestades. Comércio de veículos e motocicletas em Goiás registra sexto mês consecutivo de alta. Estudantes podem consultar pé de meia a partir de quarta-feira. PL e MDB avaliam apoiar Alcolumbre na sucessão do Senado. Falta de justificativa põe em risco o voto de 25 milhões nas eleições municipais de 2024. Onda de calor leva consumo de energia a novo recorde, é o que diz a OMS. Fiocruz diz que forte calor tem espalhado a dengue. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira. Olha, o estudante do ensino médio matriculado na rede pública poderá consultar a partir da próxima quarta-feira, amanhã, portanto, se está contemplado pelo programa Pé de Meia do Ministério da Educação, uma espécie de poupança do ensino médio. A informação estará disponível no aplicativo gratuito Jornada do Estudante a partir desta quarta-feira. Para quem não estiver nesse primeiro momento entre os beneficiários do Pé de Meia, o MEC alerta que a lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal, o que poderá resultar na inclusão de novos estudantes matriculados na rede pública de ensino durante o ano letivo. Os alunos podem acompanhar a atualização da condição no aplicativo Jornada do Estudante à medida que o MEC consolida as informações enviadas pelas secretarias de educação. A plataforma virtual do MEC vai apresentar também orientações sobre a poupança do estudante de ensino médio, bem como o calendário de pagamento das parcelas. Pelo cronograma, o MEC efetuará o pagamento do incentivo matrícula do programa Pé de Meia no valor de R$200 entre 26 de março e 3 de abril, conforme o mês de nascimento dos alunos. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal nos nomes dos próprios estudantes. Daqui a aproximadamente um ano vão acontecer as eleições para as mesas diretoras no Congresso Nacional e no Senado. Diante do favoritismo de Davi Alcolumbre para suceder Rodrigo Pacheco, os maiores partidos da casa começam a rever estratégias para aderir à candidatura do parlamentar. As duas maiores siglas do Congresso, MDB e PL, enfrentam dificuldades em lançar concorrentes para disputar com Alcolumbre. As duas legendas, segunda e terceira maiores do Senado, entraram na disputa com Pacheco. O PL em 2023 com Rogério Marinho e o MDB em 2021 com Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento do governo Lula. Uma ala da oposição ainda avalia lançar um candidato mais ligado à direita, como Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Alcolumbre, que conta com o apoio de Pacheco, presidiu a Casa Legislativa de 2019 a 2021, quando foi sucedido justamente pelo aliado, que está no segundo mandato à frente do posto. Os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, sinalizaram apoio a Alcolumbre, que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, principal colegiado do Senado. Integrantes da oposição consideram que o saldo da última disputa com Pacheco em 2023 foi muito ruim, dado que o grupo ficou alijado das comissões e da mesa diretora da casa. 6h37, a Amazônia apresenta o menor índice de desmatamento em 6 anos. Quem traz a boa notícia é Norberto Notari.
A Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento em 6 anos no último bimestre. Os dados foram divulgados nesta segunda pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. De acordo com o levantamento, foi uma diminuição de 63% se comparado com o mesmo período do ano passado. Resultado mostra que a região apresenta o 13º mês consecutivo de redução, como detalha a pesquisadora do IMAZON, Larissa Morim. Apesar da boa notícia, o primeiro bimestre do ano de 2024 apresentou uma área desmatada acima do que foi registrada entre os anos de 2008 a 2017, exceto no ano de 2015. Para todos os outros anos da série histórica, o desmatamento registrado no primeiro bimestre anual atingiu uma área de desmatamento abaixo do que 150 km². A devastação registrada no primeiro bimestre do ano de 2024 equivale à derrubada de 327 campos de futebol por dia. A pesquisadora do IMAZON alerta para os desafios que ainda existem no combate ao desmatamento na Amazônia. A redução do desmatamento indica bons avanços para a conservação da Amazônia Legal. Para que esse cenário de redução continue ocorrendo, é necessário que, além de priorizar as ações de combate e controle do desmatamento na Amazônia como um todo, também se priorize a demarcação daquelas áreas que ainda não possuem um uso definido e que elas sejam demarcadas para a criação de novas áreas protegidas, como, por exemplo, terras indígenas, territórios quilombolas e novas unidades de conservação, pois esses territórios, historicamente, apresentam um número menor de desmatamento e, por sua vez, contribui para a conservação na Amazônia. Os estados com o maior número de desmatamento neste ano foram Mato Grosso, Roraima e Amazonas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Equatorial Goiás ficou em último lugar no ranking de qualidade da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que avaliou o serviço de grandes distribuidoras de energia em 2023. As companhias são avaliadas com bases no tempo médio em que cada unidade consumidora ficou sem energia e no número médio de interrupções ocorridas. No ano passado, o consumidor brasileiro ficou em média 10,4 horas sem energia, com 5 interrupções de fornecimento no ano. A CPFL Santa Cruz, que atua no interior de São Paulo, ficou em primeiro, a Equatorial em 29º. Por meio de nota, a empresa disse que trabalha constantemente para elevar os padrões de qualidade no fornecimento de suas concessões e destacou que foram feitos investimentos em Goiás no valor de até 1 bilhão e 800 milhões de reais. E a semana aqui no estado deve ser marcada por calor, sensação de tempo abafado e tempestades. A previsão é do Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas. Para essa semana, esse início de semana, a expectativa é de que a combinação de calor e umidade cause pancadas de chuvas isoladas no território goiano. Segundo a entidade, entre ontem e quinta-feira, a sensação de tempo abafado vai persistir aqui no estado. De quinta para sexta-feira, o território goiano deve ser afetado por uma frente fria que vai avançar pela região sudeste do Brasil. E com isso o estado deverá ter aumento significativo de chuva, como também de risco potencial para a formação de tempestades com rajadas de vento e raios. Para esta semana, a CIMEGO emitiu um alerta de risco potencial para chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros ou 40 milímetros dia, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento acima de 50 quilômetros por hora, além de raios. O governo de Goiás cria ações para combater a violência contra a mulher no estado através de ações policiais e programas sociais. Os detalhes é com Jaqueline Moura. Atualmente, mais de 18 mil mulheres goianas possuem medida protetiva. Todas elas são assistidas pelo Batalhão Maria da Penha. Em todos os municípios, existe uma patrulha que faz os atendimentos das ocorrências. Hoje, existem várias medidas criadas pelo governo do estado que reduz a reincidência de casos de violência contra as mulheres. Aquele momento em que o Estado se mobiliza para atender exclusivamente aquela mulher, para saber se o agressor está reaproximando dela, se ele está tentando entrar em contato de alguma forma. A gente aproveita esse momento que a gente está com aquela mulher para levar dicas de segurança, levar para ela os programas sociais que o governo tem, que são exclusivos para atendimento dessas mulheres. Outra medida a ser destacada é o aplicativo Mulher Segura, que dá acesso direto aos serviços do estado de Goiás para comunicar casos
casos de violência. Através do aplicativo, a mulher pode acionar a polícia militar. É possível também saber a localização dos batalhões e da delegacia mais próxima. A polícia técnico-científica também é fundamental na hora de elucidar os crimes contra a mulher. É o órgão que faz todo o trabalho pericial de forma ágil e eficaz. Por exemplo, o laboratório de DNA, que pode analisar vestígios relacionados ao autor do crime. O laboratório de toxicologia, que pode avaliar questões de envenenamentos, intoxicações. Nós temos a perícia médico-legal, que é a necrópsia, que também vai dar ali a causa do crime. Muitas vezes coletar vestígios também para a investigação desse crime. Nos casos de crimes sexuais, a gente tem inclusive aqui no IML de Goiânia e de Aparecida a Sala Lilás, que traz um atendimento mais humanizado para as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Para que os casos sejam combatidos, é importante que a mulher não tenha medo de denunciar o agressor. A maioria dos feminicídios, quase que a totalidade, são de mulheres que não denunciaram as primeiras violências. Então a mulher ela tem que ter medo de não denunciar. A denúncia salva a vida dela. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44, agora vamos então ao futebol. As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. Bragantino, Novo Horizontino e Santos se juntam ao Palmeiras na disputa por vagas da final. Os dois duelos em jogos únicos estão previstos para o dia 27 de março. Os horários serão divulgados ainda pela Federação Paulista de Futebol. Os jogos serão Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Bragantino. Assim como as quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único. Empate leva a decisão para os pênaltis. Na grande final, Palmeiras, se avançar, terá vantagem de decidir em casa por causa da melhor campanha geral. O Santos vem logo atrás, com o Bragantino em terceiro e o Novo Horizontino em quarto. As finais serão disputadas em jogos de ida e volta e estão programados para os dias 31 de março e 7 de abril. O Tribunal de Barcelona determinou uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão para Daniel Alves, após ser considerado culpado em um caso de estupro. No entanto, será realizada uma audiência para decidir se o ex-jogador pode ser libertado enquanto espera a confirmação da punição. A reunião no Tribunal de Barcelona está marcada para hoje, daqui a pouco, às 9 da manhã, horário local. Conforme informações de fontes jurídicas da agência F, Alves foi condenado por estupro de uma jovem no banheiro de uma discoteca Santum, em Barcelona, em 30 de dezembro do ano passado. Como parte da sanção, o Tribunal de Barcelona determinou que Alves cumpra 5 anos de liberdade condicional após a sua libertação, além do pagamento de 150 mil euros como indenização. Ele também está proibido de entrar em contato ou se aproximar da vítima por 9 anos e meio. Além de solicitar a liberdade provisória para Alves, sua advogada Inês Guardiola apresentou um recurso contestando a condenação. A defesa argumenta que a condição financeira do ex-jogador não foi considerada adequadamente como uma circunstância atenuante. Por outro lado, o Ministério Público Espanhol recorreu, solicitando a exclusão da circunstância atenuante referente à reparação do dano. A instituição alega que Alves não fez nenhum esforço reparatório e pede aumento na pena do ex-jogador, argumentando que a quantia para a indenização é compatível com a sua condição financeira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. Em março, a região central do Brasil dá início à colheita de arroz. E nesta safra, com expectativa de aumento de produção no grão. No entanto, apesar das boas perspectivas, os preços para o consumidor final têm permanecido elevados. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, 1/4 das lavouras de arroz do estado já foi colhido, como a maior parte em fase de desenvolvimento. Em Goiás, por exemplo, as lavouras estão em boas condições, com um crescimento de 64% na área plantada. A expectativa é que sejam colhidas 126 mil toneladas, 55% a mais do que na safra anterior. No entanto, mesmo com uma safra promissora, os preços do arroz para os consumidores continuam elevados. O governo federal, em resposta a essa situação, está antecipando uma queda de cerca de 20% nos preços do cereal a partir de abril. Essa expectativa foi reforçada após uma reunião do presidente Lula com ministros para abordar a alta dos preços dos alimentos aos consumidores, especialmente no final de 2023 e início deste ano. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que questões climáticas como altas temperaturas e o maior volume de chuva em diversas regiões do país, sobretudo nos estados do sul, influenciaram a produção de alimentos e também os preços.
Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E mais de 25 milhões de eleitores não votaram e nem justificaram a ausência às urnas nas eleições de 2022, o que representa 16% do total de 156 milhões e 400 mil eleitores. Nesse ano, a regularização do título de eleitor pode ser feita até o dia 8 de maio pela internet, o aplicativo e-título ou nos cartórios eleitorais do país. Esse é o prazo também para tirar o título pela primeira vez, cadastrar mudança no endereço ou nome e solicitar sessão eleitoral com acessibilidade para pessoas com problemas de locomoção. Todos os serviços podem ser feitos de forma online, com exceção se houver a necessidade de coletar a biometria, como a retirada do título pela primeira vez. Nesse caso, é preciso agendamento prévio para atendimento no cartório, que pode ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Em determinadas situações, é possível solicitar as operações sem sair de casa por meio do autoatendimento eleitoral. As eleições municipais deste ano serão realizadas no dia 6 de outubro. Eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês, ou seja, no dia 27. O total de impostos pagos pelos brasileiros volta a crescer. Humberto Ferretti é quem traz essa matéria. A arrecadação de impostos volta a crescer no país. Só na primeira metade de março, os brasileiros mandaram para os cofres de municípios, estados e União nada menos que 134 bilhões de reais. No ano passado, nesta mesma época, a arrecadação foi bem menor, de 113 bilhões. Os números são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Entre os motivos para o avanço estariam o aumento dos preços de alguns produtos e o crescimento da economia, já que quando as pessoas consomem mais, a arrecadação acompanha. Mas também pesam a alta de alguns impostos, como o reajuste do ICMS sobre a gasolina e o diesel e a volta de tributos sobre os combustíveis, que estavam suspensos. Os responsáveis pelo levantamento, porém, acreditam que o ritmo de crescimento da arrecadação vai perder força ao longo do ano, seja por um crescimento econômico também menor ou por um maior controle da inflação. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. E a venda de veículos, motocicletas, partes e peças que representam uma atividade do comércio varejista ampliado aumentou 10,1% em Goiás, quando comparados com os meses de janeiro de 2024 e 2023. Com o resultado, o estado registra o 6º mês consecutivo de alta no setor, acumulando uma variação de 12% em 12 meses. Os dados são da pesquisa mensal de comércio e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O comércio varejista ampliado inclui, além de bens não duráveis e semiduráveis, os bens duráveis como veículos, materiais de construção e ainda o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. A alta goiana para esse tipo de vendas foi de 6% em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2023. Já na comparação entre janeiro de 2024 com o mês imediatamente anterior, dezembro, a alta goiana foi de 2,3% no comércio varejista ampliado e de 2,2% no comércio varejista. Em relação ao comércio varejista, ou seja, bens não duráveis e semiduráveis, o avanço em Goiás em janeiro deste ano foi de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram variação positiva no mês. As altas ocorreram em equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, outros artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria, além de tecidos, vestuário e calçados. E Daniel Vilela, na articulação política, tem a meta de manter a base unida, enquanto o governador Ronaldo Caiado foca nas articulações do Comando Nacional do Partido e do próprio projeto presidencial
O vice-governador tem liderado o processo de composição entre aliados para as disputas municipais deste ano. As decisões para a estruturação de candidatos viáveis seguem com a palavra final de Caiado, mas a interlocução e os resultados são considerados fundamentais para o pleito do vice na sucessão estadual em 2026. Aliados de ambos ouvidos fazem questão de garantir que não há qualquer divergência interna entre o governador e o vice, que os dois mantém um entrosamento nas articulações. No entanto, eles admitem que com a ausência de Caiado, o presidente estadual do MDB tem assumido um papel decisivo nas conversas com o objetivo de evitar rachas internos entre siglas palacianas nas principais cidades do estado. Governo do estado nomeia mais 669 policiais militares que irão reforçar a segurança pública dos municípios goianos. Quem traz os detalhes é Pedro Henrique Rabelo. Servir a polícia militar, em alguns casos, é uma tradição familiar. O Michael Douglas teve no seu pai o espelho profissional. Sempre quis ser da polícia militar, sempre tive a inspiração do meu pai em casa. E desde pequeno que ele vai em casa, me ensina as coisas do bem, né? E ele indo fardado, voltando. E isso me inspirou desde pequeno. E é uma emoção muito grande. Eu sempre quis dar essa emoção para eles e hoje eu estou realizando. A mãe, que sempre acompanhou a trajetória profissional do marido, agora está preparada para acompanhar a do filho. Muito sucesso, muita segurança também, né? Que todos eles precisam de segurança. E a nova geração vem forte. Esse é o pequeno Nicolas, que não tem dúvida do que quer ser quando crescer. Já até faz cara de mal. Ao todo, 669 praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os formandos foram aprovados no concurso de 2022. Eles concluíram mais de 1.693 horas de atividades do curso de formação de praças. É um orgulho imenso poder ser madrinha dessa turma. É um orgulho imenso ser madrinha das forças de segurança do estado de Goiás. É um sentimento de missão cumprida. Esse momento é um mix de sentimentos, porque a gente lembra toda a nossa trajetória, desde os estudos até o momento que nós efetivamente ingressamos, onde nós passamos por muita dificuldade, aprendizado. Então foi um momento assim de muito plantio e hoje nós estamos colhendo fruto disso. Todos esses homens e mulheres já estão prontos para servir a população goiana e agora serão alocados em várias regiões do nosso estado de Goiás, com o objetivo de prestar um serviço de qualidade à nossa população e contribuir para que os índices da segurança pública em Goiás continuem diminuindo. Pessoas que se dedicaram ao longo dos últimos meses, estudaram, se prepararam para agora também fazerem parte dessa história que Goiás tem muito orgulho de ter a melhor polícia, a melhor segurança do país. Somos hoje referência para o país. Muito obrigado, comandante, pela oportunidade que o senhor nos permite em representar a nossa polícia na Assembleia Legislativa de Goiás. Depois da conclusão da formatura, os policiais comemoraram muito. Pagaram a sequência de flexão no local da cerimônia. E o mais importante, todos os formandos já estarão em campo para trabalhar. Esses novos policiais militares estão com muita vontade de trabalhar, saem com conhecimento atualizado, saem com aquele ímpeto de combater efetivamente a criminalidade. Todos serão empregados na operacionalidade, nenhum irá para o serviço administrativo, para reforçar a operacionalidade nas ruas. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. E Dorival Júnior não tem tempo a perder. Ele já começou com atividade no campo nessa sua passagem pela seleção brasileira. O treinador comandou na segunda-feira um treinamento no CT do Arsenal com praticamente todos os jogadores à disposição, visando a partida com a Inglaterra no sábado em Wembley. As únicas ausências foram o goleiro Léo Jardim, que desembarcou na Inglaterra no início da noite após conexão em Portugal,
E o zagueiro Bremer, convocado para o lugar de Gabriel Magalhães, que é aguardado para esta terça-feira. Após Andreas Pereira, Douglas Luiz e Lucas Paquetá, que jogam na Premier League e anteciparam a chegada para a noite do domingo, a maioria dos 26 convocados chegou ao hotel onde o Brasil está concentrado, em St. Albans, nos arredores de Londres, na manhã dessa segunda-feira. Rafael e Pablo Maia, ambos do São Paulo, foram os últimos a se apresentarem. Eles chegaram no meio da tarde e foram direto para o CT. O Brasil encara a Inglaterra no sábado, às 16 horas de Brasília, em amistoso no lendário estádio de Wembley, em Londres. No domingo, a delegação segue para Madrid, onde mede forças com a Espanha na terça-feira, no Santiago Bernabéu. E a Conmebol realizou na noite desta segunda-feira em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2024. O Brasil terá 7 times nesta fase: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Não haverá confronto entre 2 times brasileiros na fase de grupos. Confira os grupos da Libertadores 2024. No grupo A ficou Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. No grupo B, São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talheres e Cobresal. No grupo C, Grêmio, Estudiantes de La Plata, The Strongest e Huachipato. No grupo D, LDU, Júnior Barranquilha, Universitário e Botafogo do Rio. E já no grupo E tem Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. Grupo F, Palmeiras, Independente del Valle, São Lourenço e Liverpool. Já no grupo G, Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Grupo H, River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai. E de acordo com o regulamento, as equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção de times que vieram das fases preliminares. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai disputar a Copa Sul-Americana. A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com jogos entre os dias 2 e 4. A última rodada será no dia 28 a 30 de maio. A final da Conmebol Libertadores deste ano será em Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado. A partida está marcada para o dia 30 de novembro. Esse formato da decisão em jogo único começou em 2019. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. Enquanto o estado de Goiás celebra avanços rumo à certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, 2 outras doenças têm desafiado o estado e o setor produtivo: a brucelose e a tuberculose em bovinos e bubalinos. Em Goiás, apenas 4 propriedades foram certificadas como livres dessas zoonoses e apenas 2 outras estão em processo de certificação. De acordo com Rafael Costa, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, a situação epidemiológica revela números preocupantes. O baixo índice vacinal contra a brucelose, com apenas 60,5% das fêmeas imunizadas em 2023, ressalta a urgência de uma ação mais eficaz. Além disso, 9 casos humanos de brucelose foram confirmados no mesmo período, evidenciando os riscos à saúde pública. A tuberculose também apresenta desafios significativos, com 3,43% das propriedades rurais do estado registrando a presença da doença em seus rebanhos. Diante desse cenário, o setor produtivo clamou por um maior apoio do poder público, solicitando campanhas de sensibilização semelhantes às realizadas para a febre aftosa e a criação de um fundo de indenização para produtores afetados. Em resposta às demandas da Agrodefesa, na última semana, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária realizou uma primeira reunião da Comissão Estadual de Combate à Brucelose e à Tuberculose, reunindo representantes do governo, das universidades e do setor produtivo. E no encontro foram anunciadas medidas para aprimorar o controle e a vigilância. A implementação de novas ferramentas no Sistema de Defesa Agropecuário, SIDAGO, vai facilitar o registro do rebanho e a adesão à vacinação, contribuindo para uma resposta mais ágil e eficiente. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o governo do presidente Lula indicou a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para a vaga de árbitro titular brasileiro no Tribunal Permanente de Revisão no Mercosul, que era ocupada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A indicação de Rosa Weber precisa ser aprovada pelo Conselho de Mercado Comum, órgão do bloco. O mandato de Lewandowski no TPR começou no dia 28 de julho do ano passado. No início desse ano, ele se tornou presidente do tribunal, função que cabe ao árbitro brasileiro em 2024. Com a saída do jurista para a pasta da Justiça em janeiro, o cargo passou a ser ocupado temporariamente pela árbitra suplente,
a advogada Gisele Ribilon. Ribilon atuou na presidência durante o período de transição e deixará a função após a aprovação do nome de Rosa Weber. E a PEC que criminaliza o porte de drogas em qualquer quantidade será analisada em plenário nessa semana. Vamos saber os detalhes dessa proposta com Marquesan Araújo. A proposta de emenda à Constituição 45 de 2023, que visa criminalizar o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade, vai começar a ser debatida no plenário do Senado nesta semana. No último dia 13 de março, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa por 23 votos a 4. Agora, em plenário, a medida precisa do aval de pelo menos 3/5 dos senadores em 2 turnos de votação. Segundo o especialista em Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão, a determinação da PEC não estabelece de forma definitiva que haverá conduta de tráfico de drogas automaticamente. As circunstâncias do caso concreto é que vão indicar se aquele porte, mesmo de uma pequena quantidade, ou aquela posse se destinava a uma alienação para terceiros ou não. Isso o juiz vai analisar. Para o advogado especialista em segurança pública e professor da FGV, Jean Menezes de Aguiar, tal determinação já é aplicada na prática. O artigo 28 da Lei de Drogas já prevê, em certa medida, no plano prático, uma descriminalização não da droga, mas do usuário, com ausência de pena prisional a ele. Na CCJ, o relator foi o senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Na avaliação dele, a PEC atende critérios que visam ajudar a resolver problemas de saúde pública e de segurança. Se o Estado brasileiro entende que tem dificuldade na aplicação da lei, não adianta dizer que a liberação para essa incapacidade é descriminalizar. É o Estado brasileiro decretar sua falência e, pior do que isso, é transferir a responsabilidade para as famílias. O debate sobre o tema no Congresso Nacional ocorre ao mesmo tempo em que o STF tenta decidir sobre a inconstitucionalidade de enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal. Entre os ministros, a discussão está em torno da quantidade de maconha que determinará se a situação pode ser considerada tráfico de drogas ou de uso pessoal. Por enquanto, os valores propostos giram em torno de 10 e 60 gramas. Reportagem Marquesan Araújo. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, onda de calor leva consumo de energia a novo recorde. Fiocruz diz que o forte calor tem espalhado a dengue pelo país. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28 agora. Estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, a onda de calor pelo país levou o consumo brasileiro de energia a bater recorde na última sexta-feira, foi o que informou o operador nacional do sistema elétrico. No mesmo dia, também houve recorde na demanda instantânea por eletricidade. Segundo o operador, o consumo de energia do país chegou a 91.339 megawatts médios, superando 90.596 registrados em 17 de novembro do ano passado, também em meio a uma onda de calor pelo país. Já a demanda instantânea bateu 102.472 megawatts às 14h37 da última sexta-feira. O recorde anterior era de 101.860 megawatts, verificado no dia 7 de fevereiro deste ano, foi o que disse o operador. O comportamento da carga foi influenciado por questões climáticas, principalmente pelas elevadas temperaturas em quase todo o país, que teve o registro de mais uma onda de calor, é o que afirmou o ONS em nota distribuída no domingo. A onda de calor que começou no final de semana passado levou a cidade do Rio de Janeiro a registrar 2 recordes consecutivos na medição da sensação térmica, ambos no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade. No sábado, o indicador chegou a 60,1 graus centígrados e neste domingo foi a 62,3 graus. Um estudo da Fiocruz publicado sugere que o motivo da dengue estar se espalhando pelas regiões sul e centro-oeste são as ondas de calor causadas pelas mudanças climáticas. As altas temperaturas estão associadas à urbanização incompleta, grande circulação de pessoas em certas áreas
e degradação ambiental, principalmente no Cerrado. Segundo Cristoven Barcelos, o autor da pesquisa, o aumento de temperaturas em alguns desses estados está se tornando quase permanente. Isso dispara o processo de transmissão de dengue, tanto por causa do mosquito quanto pela circulação de pessoas, é o que afirmou ele. A onda de calor que atinge 5 estados do país fez o Rio de Janeiro, como dissemos, bater recorde de sensação térmica, de acordo com o sistema Alerta Rio. O município registrou 62,3 graus de sensação térmica na estação de Guaratiba, a maior registrada desde 2014, quando o órgão começou a fazer as medições. O recorde anterior havia sido no sábado, com 60,1 graus no mesmo local. Com 34,7 graus centígrados, São Paulo teve no sábado o dia mais quente do ano e a maior temperatura para o mês de março em ao menos 81 anos. Com as altas temperaturas, o Brasil também registrou recorde histórico de demanda de energia elétrica. A onda de calor deve se estender até amanhã, quarta-feira, quando começa o outono. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a parcela de março do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social de final 3. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 679,23. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,89 milhões de famílias com um gasto de 14,15 bilhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas de poupanças digitais do banco. Piso da enfermagem. TST encerrou negociações com o setor privado. Profissionais devem receber remuneração prevista na lei. Os detalhes é com Lívia Azevedo. Queda de braço entre os representantes do setor privado e os profissionais da área da saúde chegou ao fim. Mas o que parecia ser uma boa notícia só gerou mais insatisfação por parte da categoria. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou as negociações sobre o pagamento do piso da enfermagem entre a Confederação Nacional de Saúde, que representa a categoria patronal de estabelecimentos privados, e os trabalhadores. Quando o assunto começou a se estender no ano passado, o tribunal foi chamado pela CN Saúde para mediar a situação. Na opinião do vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes, a resistência em aceitar qualquer proposta só demonstra mais uma vez o descaso que a representação dos hospitais privados tem em relação à efetivação do pagamento do piso nacional da enfermagem fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Profissionais e as entidades representativas sempre estiveram dispostos ao diálogo. Agora, de uma forma intransigente, a CN Saúde encerra as negociações justamente por total desinteresse. Nós lamentamos porque, na verdade, é mais uma forma de tentar barrar aquele direito que foi conquistado, que é lei e que deve ser observado pelos empregadores, especialmente o segmento privado. Na ausência de um acordo, o pagamento do valor referente ao piso salarial dos enfermeiros, técnicos em enfermagem no setor privado deve ser resolvido por meio de dissídio, conforme explica a advogada especialista em direito do trabalho, Camila Andréa Braga. Se houve finalização da negociação sem acordo e o TST está apontando o caminho como dissídio, é ingressar na via judicial. Então aí não mais vai se mediar um encontro de vontades, um caminho do meio, mas vai se julgar um litígio. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu em sessão virtual, no final do ano passado, que a implementação do piso em relação aos profissionais seletistas em geral deve ocorrer de forma regionalizada, por meio de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas bases. Conforme a decisão, o entendimento foi que deve prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde.
Saúde. A CN Saúde foi procurada pela reportagem da Brasil 61, mas até o fechamento da matéria não se manifestou sobre a questão. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35 agora. Pré-candidato a prefeito de Goiânia, Jânio Darro do MDB, deve encontrar Daniel Vilela ainda esta semana. O mote da visita é prestigiar o vice-governador durante a sua interinidade à frente do governo estadual. Não há no núcleo político de Jânio expectativa de que Daniel se antecipe e declare apoio à sua pré-candidatura. O vice-governador tende a aguardar Ronaldo Caiado. Aliás, o ex-prefeito de Trindade chegou a ter a agenda prevista com o governador. Foi desmarcada por conta da confusão no União Brasil e ficou para depois do seu retorno de Israel. E a ANEEL divulgou o ranking de avaliação de grandes distribuidoras de energia. As companhias são avaliadas com base no tempo médio em que cada unidade consumidora ficou sem energia e no número médio de interrupções ocorridas. A Equatorial, adivinhe, ficou em último lugar das 29 distribuidoras avaliadas. Cada empresa tem uma meta estabelecida pela agência reguladora que avalia se os critérios foram cumpridos. Somente as distribuidoras com mais de 400 mil consumidores foram avaliadas. E o estado de Goiás conquistou o primeiro lugar em potencial de mercado em 2023 no ranking de competitividade dos estados. A pesquisa, realizada pelo Centro de Liderança Pública, avaliou vários indicadores, como o tamanho e crescimento do produto interno bruto e o potencial da força de trabalho nos próximos anos. Isso reflete não apenas a força da nossa economia, mas também o compromisso da nossa gestão em promover políticas que impulsionam o crescimento econômico do estado, além de oferecer oportunidades de investimento para empresas se instalarem em Goiás. Foi o que disse o governador Ronaldo Caiado. O uso de tecnologia torna aulas de escolas estaduais mais interessantes e facilita o aprendizado. Jaqueline Moura é quem traz essa reportagem. Com o uso da tecnologia, as aulas ficaram mais interessantes. É isso que o Davi diz sobre o uso do Chromebook e dos laboratórios móveis. Ele é estudante do ensino médio nesta escola estadual de tempo integral e faz o uso do computador todos os dias. A tecnologia, ela ajuda muito os alunos em pesquisas, em trabalhos escolares. Por exemplo, hoje, nas escolas estaduais, a gente usa uma habilidade que é os slides, que é uma coisa que a tecnologia trouxe para a gente, que amplifica todo esse desenvolvimento de apresentações e deixa a sala tudo mais dinâmico com a tecnologia que vem presente com a gente durante esse processo. Além do Davi, milhares de alunos goianos já vivem a mesma realidade. Fator que fez com que a rede estadual de ensino de Goiás se tornasse destaque em conectividade e acessibilidade. É o que revelou o Censo Escolar 2023. A gente nunca se apega exatamente só a esses números, porque a gente tem evoluir. E o censo vem demonstrando essa evolução, né? Hoje a gente sabe a necessidade que se tem de uma internet para poder trabalhar tanto a parte administrativa quanto a parte pedagógica e também a questão da disponibilidade, não só de conectividade, mas também de equipamentos. Então o estado de Goiás vem atuando nisso para que haja esse crescimento. Então esses resultados do censo mostram assim, que a gente, vocês estão no caminho certo. De acordo com o censo escolar, já foram distribuídos mais de 50 mil computadores portáteis em todo o estado. Mas, na prática, o governo de Goiás já alcançou mais de 150 mil alunos e professores da rede estadual de ensino, incluindo os laboratórios móveis e Chromebooks. O mais legal é que o equipamento já vem todo preparado para o uso pedagógico e em sala de aula. A diretora destaca a importância da ferramenta para os dias atuais. Segundo ela, a tecnologia tem mudado a rotina dos alunos. Ficar o dia inteiro sem estar antenado com o que está acontecendo aí fora e engajado com aquilo que eles gostam, que é a questão da conexão, é a mesma coisa de não acompanhar a realidade. Então, a gente associar o que nós precisamos com aquilo que eles gostam, com as possibilidades que a própria secretaria dá, com o Educa, né? Com o portal Net Escola e outras possibilidades que o próprio programa, que a própria secretaria oferece, então acaba que nós associamos aquilo que nós precisamos com aquilo que os meninos gostam, que não tem jeito da gente fugir. Atualmente, 100% das escolas estaduais contam com acesso à internet, 99% em banda
larga, o que é considerado um avanço em comparação a outros estados. O censo fala dos computadores em laboratório fixo, mas eles ainda não tratam laboratório móvel. E o laboratório móvel ele está em todas as nossas unidades escolares. Então, assim, realmente a gente larga na frente em relação a isso, porque nem o censo ainda está acompanhando. Provavelmente eles vão tratar esse item mais para frente para saber exatamente quantos laboratórios tem na unidade escolar. E, além desses, né, outra coisa que não trata no censo, mas seria os equipamentos também individuais para os professores. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h40 agora. E o grupo do Corinthians na Sul-Americana tem Argentinos, Júniores da Argentina, Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai. As chaves foram decididas nesta segunda-feira em sorteio realizado pela Conmebol. O primeiro colocado do grupo vai diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. O vice-líder da chave vai passar pelos chamados playoffs, que vai incluir os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. A estreia do Corinthians está prevista para o dia 3 de abril. A primeira fase irá durar cerca de 60 dias e será disputada até 29 de maio. Nos próximos dias, a Conmebol deve divulgar a tabela detalhada com horários e locais das partidas. O Corinthians nunca ganhou a Copa Sul-Americana e vai buscar a primeira taça em 2024. Nos últimos anos, o clube paulista fez boas campanhas em 2019 e 2023, quando acabou eliminado nas semifinais por Independiente Del Valle e o Fortaleza, respectivamente. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h41 e o mercado físico do boi gordo iniciou a semana com preços acomodados na maioria das regiões de produção e comercialização do país. No entanto, algumas indústrias permanecem ausentes na compra de gado, avaliando as melhores estratégias a serem adotadas no restante da semana. Foi o que disse o analista de consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Confira agora os preços da arroba do boi no fechamento dessa segunda-feira. Em São Paulo, capital, R$ 228. Em Goiânia, R$ 216. Uberaba, Minas Gerais, R$ 221. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 219. E Cuiabá, Mato Grosso, R$ 207. O mercado atacadista volta a apresentar preços acomodados para a carne bovina em um período do mês considerado fraco em termos de demanda doméstica. Proteína barata. O Brasil produz 4,21 bilhões de dúzias de ovos em 2023. Quem traz os detalhes desse levantamento é Milena Abreu. O Brasil bateu novo recorde de produção de ovos de galinha. Ingrediente usado em receitas dos mais variados tipos, o ovo se consolidou como alternativa de proteína mais acessível para o brasileiro. De acordo com dados do levantamento sobre produção pecuária feito pelo IBGE, foram 4,210 bilhões de dúzias produzidas entre janeiro e dezembro do ano passado, o que representa um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. O supervisor de estatísticas da produção pecuária do IBGE, Bernardo Viscardi, detalha. Apesar da retração dos preços médios das carnes, né, ao consumidor final, os ovos eles ainda constituem uma fonte bastante acessível em termos comparativos, né? Além disso, o crescimento do setor de frangos para corte influencia a produção de ovos, né? Fazendo uma conta simples, os 4,210 bilhões de dúzias produzidas no ano passado somam um pouco mais de 50 bilhões e 500 milhões de ovos, o que equivale a cerca de 250 ovos para cada um dos 203 milhões de habitantes estimados pelo próprio IBGE. Além de recorde na produção de ovos, também foram registrados em 2023 recorde no abate de frangos e de suínos, além de alta no abate bovino. Os resultados da produção pecuária acumulados no ano de 2023 apontam um aumento de 13,7% no abate bovino, né, o que totalizou 34,06 milhões de cabeças. Esse foi o segundo ano com maior atividade já registrado pela pesquisa, né, que iniciou lá em 1997 e ficou atrás apenas daquele obtido em 2013. A pesquisa também registrou o abate de 57,17 milhões de cabeças de suínos. Esse é o maior patamar já alcançado, né, e um aumento de 1,3% frente a 2022.
Em relação ao abate de frangos, foram contabilizados 6,28 bilhões de cabeças, que representa um aumento de 2,2% em comparação ao ano anterior, e mais um recorde para a pesquisa. Os dados do IBGE também mostram que em 2023, Mato Grosso continuou liderando o ranking de abate bovino, com 17,4% da participação nacional, seguido por Goiás e São Paulo. No abate de frangos, o Paraná respondeu por 34,3% do total nacional, liderando o ranking com vantagem. Santa Catarina, com participação de pouco mais de 13%, e Rio Grande do Sul, com 12,5%, aparecem na sequência. Em relação aos suínos, a liderança é de Santa Catarina, que respondeu por 29,5% do total de abate nacional da espécie, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Da Rádio 2, Milena Abril.